Bom, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu algumas visitas na manhã de hoje. Obviamente que esse assunto deve ter sido discutido nessas visitas, porque, em geral, gente, o tema central das conversas entre Bolsonaro e parlamentares gira justamente em torno das eleições, agora de 2026. Vamos então para Brasília, ao vivo, Gabriela Tunis chegando com detalhes sobre essas movimentações políticas, essas visitas. Oi, Gabi, bem-vinda, boa tarde. Oi, Lívia, boa tarde para você e para quem nos assiste. Exatamente, a visita de hoje, as visitas, no caso, que foram de Nicolas Ferreira e também do deputado Sanderson, só comprovaram mais uma vez essa movimentação política com Jair Bolsonaro. Eles ficaram cerca de 2 horas com o ex-presidente na Papudinha, onde ele está cumprindo o regime dele, e após isso conversaram com a imprensa. Falaram um pouco do estado de saúde, que ele está ainda com muitos soluços, está um pouco debilitado, mas que continua muito lúcido e preocupado com as candidaturas. Tanto é que eles disseram, os 2 deputados, que entre as conversas a principal pauta foi relacionada às candidaturas para os estados. Então, quais serão os grandes nomes para os estados brasileiros, como principalmente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e também aqui no Distrito Federal. E o deputado Sanderson destacou que Jair Bolsonaro continua defendendo o nome do filho Carlos Bolsonaro para o Senado de Santa Catarina, junto com a atual deputada federal Caroline de Toni. Para o Rio Grande do Sul, ele defende o nome de Sanderson e também para o Distrito Federal defende o nome de Michele Bolsonaro, junto com a deputada Bia Kicis. Então, esses 2 grandes nomes que estão sendo como pré-candidaturas neste momento. Para Minas Gerais, o deputado Nicolas Ferreira disse que eles ainda estão tentando descobrir um bom nome, conversando com possíveis candidatos, então estão articulando, mas que o grande objetivo é ganhar da esquerda e principalmente do PT dentro de Minas Gerais. Bom, Nicolas Ferreira também disse para nós da imprensa que ele rebateu essa questão de críticas que foram feitas por Eduardo Bolsonaro, como a gente acabou de assistir. Ele disse que não tem amnésia, que Michele também não tem amnésia, saiu em defesa de Michele Bolsonaro, disse que ele está sofrendo muito agora com a prisão do marido e que ele acredita que Eduardo Bolsonaro está com algum problema que não está bem. Palavras do Nicolas foram as seguintes: eu realmente faço questão de não perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil para salvar. Então, isso tudo hoje de manhã, após a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E para a gente relembrar um pouquinho sobre as movimentações desta semana, Lívia, ontem a PGR se manifestou sobre mais um pedido de prisão domiciliar humanitária para o ex-presidente. Ela disse que não há fatos novos para conceder essa prisão domiciliar e que a estrutura da Papudinha, onde ele está, assim como diz o próprio laudo da Polícia Federal, garante uma boa estrutura para os tratamentos de saúde de Jair Bolsonaro. No documento de 4 páginas, o PGR, Paulo Gonet, ele recomendou as medidas preventivas que foram citadas pela própria PF para reduzir riscos cardiovasculares, riscos neurológicos decorrentes dessas possíveis quedas que ele pode vir a ter, e disse que a posição vem depois da perícia da Polícia Federal apontar para a necessidade de ajustes estruturais no alojamento. Bom, vale a gente lembrar também que ontem a defesa pediu um acompanhamento psicológico na Papudinha também para o ex-presidente. Lívia, volto com você. Muito obrigada pelas informações, Gabriela Tunis, direto de Brasília. Qualquer novidade, qualquer movimentação, embora seja já o adiantar das horas de sábado, talvez não permita muita movimentação, mas se você ficar sabendo de algo por aí, é só nos acionar. Obrigada, viu? Bom trabalho para você. Gente, a gente ouviu agora a Gabriela Tunis falar um pouquinho sobre algumas falas que foram feitas pelo Nicolas Ferreira logo depois de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha. Ela trouxe algumas aspas importantes e a gente tem um trechinho também dessa entrevista que ele deu a jornalistas. Vamos acompanhar. Você tem as pessoas do dia 8 presas e precisando da derrubada do veto à dosimetria. Você tem o STF envolvido em diversos escândalos. Você tem o Lula literalmente fazendo de tudo para poder destruir esse país. E a prioridade
nos atacar. Então isso diz muito mais sobre ele do que a mim. E assim, bater em mim eu já estou acostumado. Já tem mais de 3 anos que eles estão aí nessa saga, mas, sabe, deixa a Michelle viver o calvário dela. Então eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente faço questão de não perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil para salvar. O deputado Sanderson também visitou o ex-presidente nessa manhã. Gabi Tunis falou sobre isso para nós. E após a conversa, o parlamentar afirmou que Romeu Zema, governador de Minas, é uma das opções para compor a chapa de Flávio. E comentou sobre o futuro de Michele Bolsonaro. Há alguns nomes aí, né, sendo cotados. O próprio nome do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, é um homem qualificado, um homem digno, honrado e que somaria muito em estar conosco, sendo a composição com Flávio Bolsonaro. Então, o Zema é um dos exemplos que podem chegar para somar. Outros nomes aparecem, como o próprio nome da ministra Tereza Cristina, hoje senadora, mas o fato é que nós estamos caminhando muito bem. Nós temos um nome que em algumas situações já aparece na frente de Lula nas pesquisas, o que indica que nós estaremos no segundo turno. O Partido Liberal, o 22, estará no segundo turno das eleições presidenciais. Já está definido também, e ele pediu que eu servisse de porta-voz. Michele Bolsonaro e Bia Kicis são os nomes que serão apoiados pelo bolsonarismo no Distrito Federal, para o Senado Federal.